Sensações está começando agora. Hoje é Dia Nacional do Trânsito, uma data para alertar, uma data lembrada para alertar motoristas em relação a acidentes nas ruas e nas estradas. A Organização das Nações Unidas quer reduzir pela metade as mortes no trânsito até 2020. Vamos conversar sobre isso com o especialista em segurança de trânsito, Davi Duarte Lima. O ortopedista Marcos Musafir vive o dia a dia do impacto dos acidentes de trânsito na saúde e vai falar também de um dado alarmante divulgado pelo Ministério da Saúde. Os acidentes com motos. O Brasil já é vice-campeão mundial no índice de mortes envolvendo motociclistas. O estresse com certeza influencia essas estatísticas. A psicóloga Lúcia Novaes fala sobre isso, das pessoas que explodem a qualquer fechada no trânsito e também o que fazer para controlar esse nervosismo e recuperar a calma. Aliás, podia ser na direção e na vida, né, essa calma. Vamos falar também de hiperidrose, aquele suor excessivo geralmente nas mãos e axilas. O cirurgião torácico Rossano Fiorelli vai explicar as alternativas para acabar com esse problema. Temos a presença luxuosa do dramaturgo Aderbal Freire Filho. Ele vai falar do programa Arte do Artista, que estreia hoje às 11 da noite aqui na TV Brasil. Um programa que marca também a estreia de Aderbal na televisão. A proposta do programa é mostrar o sentido mais amplo da arte. Na área musical, outra presença luxuosa, Guto Goff, lançando seu primeiro CD solo, Alimentar, um álbum que teve a colaboração de mais de 60 músicos, entre eles os companheiros do Barão Vermelho e os Detonautas. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu converso perguntando onde está a saída. Você vê alguma saída? Tem sim. Tem. Olha, se a gente Porque cada vez se vende mais carro, mais moto, cada vez tem mais gente dirigindo nas ruas. Mas tem jeito, Leda, porque veja, os Estados Unidos tiveram menos mortos no trânsito o ano passado do que em 1950. Se a gente pegar a Bélgica, a mesma coisa, né? Eles tiveram menos mortos em números absolutos. A Bélgica, por exemplo, na época, lá em 1950, tinha 700 e poucos mil carros. Hoje eles têm quase 8 milhões e tem menos mortos. Então o que a gente tem que fazer um pouco é copiar isso, adaptar para a nossa realidade, reforçar as leis, ter muita educação para o trânsito, né? E tem muito dinheiro para isso, só que a gente, eu não sei porquê, a gente tem a bússola, sabe o rumo, mas não acha o caminho. Parece que tem uma coisa, uma cabeça de burro enterrada aí no trânsito que a gente não faz as coisas funcionarem. Você acha que essa educação no trânsito seria de que maneira? Quer dizer, seria desde a escola fundamental? Seria o quê? Porque já se fez um monte de lei, já tem educação na hora de tirar a carteira de motorista, mas ninguém é educado. O brasileiro não é educado mesmo? Não é educado. Não é mesmo, mas às vezes as pessoas têm tem gente que tem a consciência no bolso. Então tem que mexer na consciência da pessoa lá no bolso para respeitar. E isso é um pouco assim no mundo todo. Agora, aqui no Brasil, a gente educar para o trânsito não é uma coisa trivial, não é uma coisa simples. É preciso ter um programa, é preciso ter educadores, é preciso ter treinamento para isso. E a gente não tem nada disso ainda, né? É preciso ter material para isso, né? E inclusive um programa com sequência e tudo. A gente faz, com todo respeito aqui, mas às vezes a gente faz um teatrinho da coisa e acha que está resolvida a questão. E não é assim, é preciso um investimento sério, né? Como é feito nos Estados Unidos, como é feito na Europa, no Japão. E isso não está sendo feito no Brasil. Você acha que seria aumentar o número de multas, aumentar a fiscalização? É um polvo, né? São vários tentáculos, né? Educação, aumentar a multa, fiscalizar. Mas tem uma coisa que é sensibilização, né? E sensibilizar as pessoas. Ninguém quer se matar no trânsito. Explicar para as pessoas por que tem que se comportar assim e não assado, né? Por que não se pode beber e dirigir. A gente sabe porque tem uma blitz ali. Por que não pode beber e dirigir? Ah, porque tem uma blitz ali. Não é só por isso. É porque o indivíduo, quando ele bebe, ele fica um pouco mais lento. E se ele demorar 1 segundo para frear, no caso de emergência, a 60 km por hora, em 1 segundo, ele anda cerca de 18 metros.
E 18 metros pode ser a diferença entre atropelar ou não uma criança, por exemplo. Então é preciso colocar isso na televisão, no gráfico, convencer, né? Fazer tudo isso para que as pessoas mudem um comportamento. E, evidentemente, quem não mudar o comportamento tem que ter uma, digamos assim, uma palmadinha também lá do Piaget. Na verdade, se você andando dentro do carro, por exemplo, você olhando o que você vê absurdos. Você vê absurdos dos motoristas, que tem que ultrapassar, que não pode esperar um segundo, né? O sinal abre, alguém já buzina. Toda essa impaciência, essa irritabilidade, essa coisa do poder, né? Porque o carro é sua arma, sua virilidade, sei lá, sou o quê. Tem também o pedestre, que é muito mal educado, né? Que não atravessa no sinal, na faixa. É claro que tem motorista que para na faixa do pedestre. Mas eu fico vindo de casa, e eu ando bons quilômetros para chegar aqui, quantas pessoas estão, sabe, a 5 metros da faixa e atravessam no meio dos carros, entendeu? Aí o motoqueiro que fica bravo com quem passou, não é? Na frente do carro, porque ele que quer passar entre os carros, levando o retrovisor das pessoas. Não é? É todo mundo mal educado, não tem ninguém bonzinho aí nessa história. Não, o espaço público, como é escasso, é um espaço de conflito. Né? Todo mundo quer ocupar, assim, mais rápido, da forma mais rápida possível, ocupar aí, sabe? A gente parece que quando vai para o trânsito é um engolidor de espaço. Né? Assim, a gente quer chegar rápido. Só que, por exemplo, quando a gente vai de 60 km por hora para 80 km por hora, a gente ganha 1/3 de velocidade, aumenta 1/3 de velocidade. Mas triplica o risco de acidente fatal. Isso tem até a fórmula lá de massa vezes velocidade ao quadrado, tem lá umas coisas de física. Então a velocidade é uma grande inimiga. E o ganho de tempo é irrisório. Às vezes as pessoas saem numa velocidade assim, estupenda, correndo e tal, e para ganhar segundos, nem 1 minuto, né? O que acontece... É uma coisa de poder, né? Não rola uma tem uma coisa de estética poder. da velocidade também, né? Agora, o problema da velocidade, e nenhum país do mundo reduziu a mortalidade, o número de vítimas, sem controlar severamente a velocidade, especialmente em áreas urbanas, porque a velocidade... Tem uma mágicazinha na velocidade que é o seguinte: quando você dobra a velocidade, você multiplica por 4 a violência da colisão. Então, por exemplo, um choque a 60 km por hora, ele é 4 vezes mais brutal do que a 30 km por hora. Quer dizer, você dobrou a velocidade e você multiplica por 4. E no caso, para o pedestre, é pior ainda. Por exemplo, de cada 50 pessoas atropeladas a 30 km por hora, uma morre a 30 km por hora. A 50 km por hora, 12 morrem. Quer dizer, você nem dobrou e já causou uma mortandade. Então, é imprescindível controlar a velocidade. Você acha que deveria começar por onde? Olha, tem que começar segmentando. Por quê? Criança é uma coisa, idoso... pedestres, né? Criança é de um jeito, idoso tem suas dificuldades também, né? Motorista jovem é uma coisa, motorista com mais idade ou com mais experiência é outra coisa, o motociclista é outra coisa. Então é preciso segmentar e convencer, dialogar com cada segmento desse, com cada tribo, digamos assim, dessa aí para a gente resolver. Né? E, obviamente, o Estado tem que estar presente. Só que o Estado no Brasil, infelizmente, não é que não tenha feito esforço, não. Tem sim. Mas o esforço que o Estado brasileiro faz em relação ao tamanho do problema é muito pequeno. Né? É uma gotinha d'água. E é por isso que hoje a gente tem 50% a mais de mortos do que nos Estados Unidos. Mortos no trânsito. Ou seja, a gente tem, eles têm mais de 300 milhões, a gente tem 200 arredondando. Né? Eles têm 50% a mais da população que a gente. Eles têm uma frota 4 vezes maior que a nossa. E, no entanto, a gente tem 50% mais de mortos que eles. Então é preciso resolver isso. Agora, o Estado, sem o Estado colocar as fichas na mesa, explicar e negociar com a população, isso não acontece. Agora, tem uma coisa, a presidente Dilma fez aliás, semana passada,
assinou um documento que vai começar a resolver isso. É uma coisa assim muito boa que aconteceu. Isso foi semana O passada. que tem de diferente nesse documento que você afirma que vai melhorar as coisas? Disposição. Que vai intervir, assim? Disposição. Porque até hoje, apesar da mortandade, meio que o governo fala assim, os governos, né, estaduais, municipais e da União também, não, é irresponsabilidade do motorista. Ora, não é irresponsabilidade, Leda. Quando morre... Não é só, né? Não é só irresponsabilidade. Mas os países da Europa, por exemplo, o que eles estão fazendo é o seguinte, morreu uma pessoa aqui no trânsito. O problema é do cara que era irresponsável, é falta de educação, é falta de fiscalização e o nosso sistema falhou, porque perdeu uma vida. O sistema falhou. Né? Você compromete todo o sistema. E aqui, você acha que esse documento compromete, assim, eu também? acho que vai ter que tocar nesse assunto. Porque aqui no Brasil a gente coloca só a culpa no motorista, especialmente naquele que morre. Porque aí a vítima, ele não pode mais falar nada, ele morreu, né? Ele morreu, merecia bem, isso aí. Na Suécia, por exemplo, o que houve com o nosso sistema que falhou? Nós falhamos, nós perdemos aqui um compatriota. Então a responsabilidade não é só do motorista, podia estar até bêbado, mas houve algum problema no sistema e todos são corresponsáveis. Né? Então aqui eu acho que a gente vai ter que caminhar para isso. Tomara. Eu acho que... Brasília teve conseguiu, num determinado período, soluções bastante boas. Outro dia eu li que está piorando de novo. É real piorando. isso? É real e é um pouco que a gente ficou no samba de uma nota só, achando que só a fiscalização, a repressão, cobra multa resolve. Isso é um pedaço da história, né? Só que... É também um pedaço da solução. É também um pedaço da solução. Mas não é toda a solução. Não, sabe? Ninguém quer ser multado. Agora, por que as pessoas falam ao celular, bebem e dirigem, andam em excesso de velocidade? Isso é falta de sensibilização e de educação. Né? Então, é preciso também investir na mudança das pessoas. Né? O Muzafir, volta aí, tá, Davi? Eu falei na abertura do programa que as motos, os motoqueiros, nós já somos campeões em acidentes com motos. Segundo lugar no mundo, Leda. Primeiro é o Paraguai. Pô, perder para o Paraguai, com todo respeito, né? Os 67 países que mais matam no trânsito. O veículo motocicleta é um veículo da modernidade. São produzidas 3.000 motocicletas por hora no mundo. E é barata hoje, você tem motos menos seguras, portanto mais baratas, e que facilitam a locomoção, a mobilidade urbana. Substituíram até os jegues, né? Aposentaram os jegues das motocicletas. É verdade. E tem lugares que você nem tem capacete. Não precisa. A rigor, a motocicleta deveria ser vendida obrigatoriamente com 2 capacetes, porque tem um garupa. Existem lugares no mundo que estão tirando a garupa. É vendida sem os capacetes. Tem lugares hoje no mundo que as motocicletas estão sendo fabricadas para uma pessoa só, propositalmente para não ter mais o garupa. Mototáxi tem que ser aquela moto antiga militar que tem a cadeirinha do lado, e não alguém atrás que nunca andou numa motocicleta e que vai se acidentar por isso. A intempestividade do motociclista, ele tem que entregar a pizza quentinha, ele tem que correr. Então, ele anda entre os veículos, ele faz aquele zigue-zague, se expõe a risco e expõe outros a risco. Ele só faz o zigue-zague. E o pior é que é tão constrangedor, porque às vezes a gente que está no trânsito fica irritadíssimo quando a moto não está fazendo zigue-zague, está na pista de carro. Olha esse motoqueiro que não anda. Como assim? Era ali que ele devia estar. Os ciclistas andam em cima da calçada numa vontade, como se a calçada fosse disputando com carrinho de bebê, com senhoras, com crianças, como se fosse normal. É isso que me aflige. É comportamental mesmo. Como o Davi falou, é preciso mostrar, é preciso que o Estado dê o exemplo, invista, como essa ação que teve agora, que é uma recomendação da década de redução de vítimas do trânsito da ONU,
e o logotipo é esse aqui. E essa década, lançada pelo Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, pede aos países para que reduzam o número de vítimas no trânsito. É uma década, e o Rio de Janeiro participou, iluminando de amarelo o Cristo Redentor nessa noite, mas não se pode culpar só o comportamento do motociclista. A mobilidade urbana, a mobilidade humana também é importante. Se houvesse um sistema de transporte público muito bom, você não precisaria ir de moto e você não precisaria usar carro. Então, há que se ter esse tipo de avanço aqui no Brasil. O Brasil é um país jovem. A Europa começou o metrô na Europa a charrete, né? Você brincou com o jegue, mas eles passavam com charrete pelos túneis, como se fosse o metrô da época. Então, o Brasil vai caminhar, vai avançar, precisa avançar. Nós estamos matando os nossos jovens, estamos acabando com as pessoas do Brasil. E temos que, nós, né, da saúde, vemos essas vítimas e a saúde paga a conta. E essa conta é muito alta, então a saúde tem que se preparar para montar centros de trauma. O Rio de Janeiro está se organizando para Copa, Olimpíada. Tem mais, os acidentes em São Paulo são o maior número, claro, porque também tem maior número de mortes, né? Mas aqui não é só o Rio, é o Brasil inteiro. A gente está lidando mal com isso há muito tempo também, né? E a moto é inevitável, né? Não adianta lutar contra ela, né? Ficar implicando. Chegou para ficar. Não vai ter volta, né? Assim. É muito prático. Agora existem já sistemas de ações de segurança para o motociclista, né? Você tem o colete airbag, que quando ele cai, ele infla e aí funciona como uma proteção. A obrigatoriedade do capacete com o óculos frontal vindo até o apoio nos ombros. Isso tudo custa dinheiro. Custa dinheiro. O sujeito já compra moto porque ele não tem dinheiro para comprar um carro, é mais ou menos isso. E sai mais barato que pagar o ônibus. Isso é mais barato que pagar o ônibus, ele tem uma mobilidade maior, mas se você compra um capacete, não sei o que, inflável, é claro que é um maior barato, é bacana. E ele também, eu suponho que todo motoqueiro gostaria de ter, porque eles também não saem de casa querendo morrer, né? Pois é, mas se você produzir em larga escala, fica barato. Claro, aí que farol aceso de dia. Políticas, né? O farol aceso de dia não vai prejudicar em nada ele. E ele fica mais visível pelos outros carros. Ele prefere buzinar. Mas na buzina, a distância que ele não respeita, a pressa, que é diferente da rapidez, a pressa, a velocidade acaba causando danos. E os hospitais estão lotados. Tantos olhares que, por exemplo, você vai ter que convencer também os donos de pizzaria não é? Porque é claro que eles falam que os motoqueiros não pagam a pizza que não é entregue no tempo. Eu não sei se é verdade, porque eu também não conheço nenhum motoqueiro que me garanta isso. Também vai ter medo do patrão de dizer isso, dar uma entrevista dizendo isso. Mas, na verdade, alguma coisa deve rolar, porque o cara também não quer o prejuízo da pizza não entregue. E o cliente quer a pizza quente. O cliente quer a pizza quente. O motoqueiro fica entre a cruz e a caldeirinha, assim, né? Na boa. Mas isso foi proibido em vários países. Essa propaganda foi proibida. Agora eles têm um forninho na moto. E a pizza vai esquentadinha, agora, devagarzinho. Em Londres, não tem resolve. 2 mil. Não resolve. Mas sim, se aumentar 10 centavos em cada pizza... Eu acho que é legítimo, mas as pessoas não vão querer ter esse custo. Essa que é a verdade. Olha, em Londres, tem 2 mil motociclistas, motoqueiros de entrega mesmo, 2 mil. 1.700 são brasileiros e são muito bons. E eles não se acidentam lá. Né? Porque o brasileiro no exterior aprende a ficar educado, né? E aqui no Brasil... Ele sabe que até como pedestre pode ser multado. E aqui no Brasil, pois é, aqui no Brasil, o ano passado, 13 mil motociclistas morreram. E 50 vezes mais esse número, mais de 500 mil, ficaram feridos. E então, muitos com sequelas, né? Amputações. A situação é horrível mesmo. É uma tragédia, uma mortandade, sabe? E cada vez mais eles se estressam, né? Eles estressam a gente, que por sua vez estressa eles. Com certeza. Não é? O dono da pizzaria estressa o motoqueiro da pizza. É uma cadeia, né? É uma maluquice, né? É muita coisa, é muita gente envolvida nisso. Né? São vários segmentos. A moto é 6 vezes mais perigosa do que um veículo. E a probabilidade de uma pessoa morrer numa colisão
de motocicleta é 16 vezes maior do que se ela estivesse dentro de um veículo. O pedestre, o ciclista e o motociclista são os usuários vulneráveis do trânsito. Um carro pesa 500 quilos, 800 quilos, a pessoa pesa 70, 80 quilos. É uma covardia. E a velocidade ainda multiplica esse peso. Então, tem que ter mais educação. É um filme de terror, mas eu acho que o pedestre, o ciclista, o motorista, todo mundo tem que ser envolvido nisso. Porque eu não sei o que leva uma pessoa a atravessar uma rua, uma avenida, de várias faixas, olhando para o carro. O que ele acha? Que o olhar dele é magnético? Porque eu fico impressionadíssimo. A pessoa olha para você, não acontece com todo mundo? E vai passando. Não acontece só comigo. E vai passando fora da faixa, com o sinal aberto para o carro. No celular, às No vezes. celular, distraidão, assim, né? Mas os turistas aqui estão sendo atropelados, por exemplo, na Suíça, se uma pessoa botar o pé na rua, você é obrigado a parar. No Japão, você é Mas obrigado a se parar. for no Brasil, ele vai ser atropelado. Evidente. Eu já tenho medo do pessoal de Brasília, que mora em Brasília. Eu fico sempre imaginando como é que eles farão Estende a mão. para vir ao Rio e a São Paulo e a Belo Horizonte. Porque em Brasília o carro para você passar. Para. Até hoje para. Até hoje para. Né? Isso Mesmo com 18 todo o anos. desgaste. Né? Piorou o trânsito no Brasil, já não está tão bacana quanto era há 18 anos atrás, tá bom. Mas o real é que para. O ano passado Se uma morreram pessoa de 7 Brasília- pessoas na faixa. 7. 7. Né? E, assim, antes a gente chegou até 2, o que... Não, piorou. Nesse Piorou sentido, bastante. piorou. Mas você pode imaginar, você que mora em Brasília, você imagina você atravessando com as regras de Brasília na cabeça, nesse sentido que eu estou falando, atravessando uma rua no Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Eu não chego do outro lado Não da chega. rua. Então é uma situação louca, tem que realmente ser contida. Agora, eu acho bacana Leda, esse se teve documento jeito em da Brasília, presidente, Brasília- mas tem que agir mesmo, né? Você sente isso nesse documento? Você sente que ele está... A disposição dela. Ela que pediu isso. Isso. A Dilma que pediu, a presidente Dilma que pediu para começar a resolver isso. Então, foi o Jean Todt, que é presidente lá da Federação Internacional de Automobilismo, foi o Emerson Fittipaldi. Então, tem um envolvimento grande e ela está convencida, né, disso. Agora, Melhor assim. é preciso Né? Porque que tem que ter um isso... começo. É preciso que isso se transforme em Repercuta, ações. Né? E o Brasil tem jeito. Brasília, que com aquelas pistas largas, velozes, começou a ter um jeito. Hoje a gente tem metade dos mortos, o que é muito também, mas a gente tem metade do que tinha há 15 anos. Então, hoje morre a metade. É muito, é ruim, mas de Mas qualquer forma reduziu. Mas já E começou. Brasília tem paraibano, tem carioca, tem gaúcho, tem goiano, tem baiano. E todo mundo aprendeu. todo mundo aprendeu. Quer dizer, Então é nacional e é democrático, você pensar. É possível por isso. E como é que faz para a gente desestressar um pouco? Porque é todo mundo tão estressado no trânsito, vocês não sentem isso? A verdade é que, além Meio de tudo histérico, isso... não sente isso não, Anderval? Totalmente. Não é? Dá uma agonia, não, doutor? além de tudo isso que eles estão falando, tem que olhar este indivíduo que está ali estressado, talvez pelo momento que ele está ali, naquela circunstância do trânsito, mas também que já traz um estresse do dia a dia, um estresse crônico. Então, essa pessoa sob estresse, ela pode ter reações que, independente das regras, que ele possa estar já até condicionado para obedecer, ele pode, naquele momento, ter reações e atitudes que vão contra essas regras, porque ele está mobilizado por uma ação em relação ao estressor dele, ao nível de estresse que ele vem, e com os sintomas do estresse, Ele só dependendo agrava, da né? fase. Exatamente. Só agrava no trânsito. Com certeza. No caso, para a pessoa dirigir, ela já tem que entrar um pouco estressada, no sentido de estar na fase produtiva do estresse. Você Estar não pode alerta. dirigir. Exatamente. Você não pode pegar um carro num estado de relaxamento exagerado, porque esse vai bater. Motorista sem. Zen não vai dar claro, certo. não vai Então, dar ele tem que ir certo. no alerta. Então, já está com uma certa estimulação do sistema nervoso autônomo. Então, ele tem uma ativação necessária, saudável, que vai ajudá-lo a ficar mais atento, a olhar em volta, perceber os estímulos e ter reações rápidas. No entanto, se essa pessoa que já está nesse nível de ativação ainda encontra obstáculos ou tem uma fechada ou uma batida, uma pessoa que atravessa
né? Falando no celular de costas para ela, que isso já me aconteceu, eu já vi isso, né? Você, então, ainda ativa mais. Então, você vai além daquele nível ótimo de estresse que você estava e você, então, vai ter reações que podem, então, comprometer tanto a segurança daquela própria pessoa que está ali fora atravessando, quanto a sua própria. Então, tem um nível de estresse ótimo para isso. Em várias profissões, o motorista, mas também o cirurgião, né? Estar no Sem Censura, falando precisa de um certo alerta, estresse, porque você produz melhor, você fica mais atento. No entanto, passou daquele ponto, você começa então a ter reações que podem não ser muito saudáveis, né? E produtivas para esse contexto. E o ponto? O difícil é você manter nesse nível, né? Precisa ter estratégias. Agora, se a pessoa já tem hábitos de controle do estresse, já sabe lidar com o estresse, ela vai lidar com aquele estresse do momento, que ela pode, inclusive, desenvolver estratégias para aquelas situações também, e ela pode não chegar a ter problemas. Agora, já vem uma pessoa estressada, cronicamente, já vem numa fase avançada, chega ali e ela ainda passa por situações de um estresse agudo frente àqueles estímulos. Então, essa pessoa vai ficar muito vulnerável. Então, ela pode realmente tanto ter uma briga no trânsito quando sofrer um acidente, ou provocar um acidente. E a gente lê coisas horríveis, né, sobre briga em trânsito. Brigas, pois é, isso é muito comum. Né, de matar pessoas inocentes. E tem algumas características que a pessoa já tem como características de personalidade que vão torná-la mais vulnerável. A gente tem estudado muito a questão da raiva. Algumas pessoas, elas têm essa característica, elas são pessoas com traço de raiva. A pessoa com traço de raiva, um traço de personalidade, ela é mais vulnerável. E se ela estiver estressada, ela vai liberar essa carga nesse momento, especialmente. E aí vai ter consequências que podem ser um acidente, ela pode socar o volante, ela pode jogar o carro em cima de alguém, ela pode ter uma reação violenta, porque ela tem esse traço e ela não sabe administrar, não sabe manejar. Então, isso tem sido bastante visto nessas situações de briga e de alguns acidentes que a pessoa, ela vai atrás, ela provoca. Eu tive um caso uma vez que eu atendi, que era um senhor, que ele tinha esse traço da raiva e estava muito estressado. Então, quando alguém fazia alguma barbeiragem que ele entendia, né, como tal, ele perseguia essa pessoa, parava do lado e fazia assim. Só para ter o prazer. O prazer, o prazer de poder passar aquela raiva, de repreender, né? Eu perguntei, mas você acha que a pessoa aprender? Né? Pois é. Mas claro que não era tão grave, né? Jogava um taco de golfe, né? Não era tão grave, mas tem pessoas que pegam uma barra de ferro e vai lá e quebra o carro do outro. Então, saber manejar o estresse em si, em termos de vida, que seria assim, uma mudança de estilo de vida, para que a pessoa tenha um estresse sob controle, isso é básico. Agora, tem que aprender estratégias para lidar com essas situações que são mais agudas, né? Uma situação, alguém bateu no seu carro, como é que você vai agir? Você tem que saber como lidar. Você tem estratégias que são necessárias você ter ali como que na mochila, né? Para você usar naquele momento. Outro dia um cara me deu uma fechada, eu tive que subir no meio-fio, mas o negócio foi violento mesmo. Eu até persegui o cara assim por um tempo até me acalmar um pouco. Eu sou um cara tranquilo. Mas assim, aí eu lembrei que eu sou fraco, tal, não gosto de briga. Ainda bem, né? Mas porque aí da área, né? Mas o sujeito me deu uma fechada, assim, deliberadamente, por querer. Olhou e pá. Então, porque você estava andando devagar? Não, normal. O cara estava maluco lá. Só que aí eu esquentei também. Né? Você vê que é possível de acontecer com todo mundo. Você não precisa provocar, basta você estar ali, você já é o estímulo, né? O espaço público é uma área de muito conflito. Essa coisa de trânsito é conflito toda hora. Sabe, é um que quer entrar, o outro não deixa, o outro fecha, o outro... Então, o outro que acha que pode parar onde ele quer, porque ele quer descer ali, porque ele precisa ir ali. Pessoas... Lá na 10ª fechada, aí você pode perder a cabeça. E algumas pessoas parece que elas vão para o trânsito para resolver essas questões, né? Os problemas que elas já trazem, ou soltar essa raiva, liberar, né, esse estresse em cima com o carro na mão, porque é o que você falou, dá um poder, né? Estar com o carro, você está poderoso, está forte. Né? Empodera. Né? E a velocidade está ligada também à questão da raiva, da impulsividade,
que a pessoa às vezes vai para o trânsito com essa raiva, ela vai ficar mais impulsiva, ela vai ficar descontrolada e ela vai reagir mais facilmente. É bem verdade que o Risco trânsito não. também foi feito para descontrolar as pessoas, né? De certa forma. Não, porque você engarrafa, você tem compromisso, aí você engarrafa, aí você O trânsito é provocativo, né? É, aí tem umas pessoas que provocam, assim, você dá uma buzinada, porque a pessoa está atrapalhando mesmo, ali no meio da rua, devia estar na faixa de cá e não na de lá e tal. Aí ele fica com ódio, aí ele vai bem devagar, é 10, né? É. Aí todo mundo tem que ir seguindo aquilo. Tem muitos rancores né, que se colocam Olha, ali tem nessa alguns questão. estudos, em vários países, mas as pessoas que estão devendo, que estão se separando, né, terminando um casamento, uma coisa assim, essas pessoas batem no sentido, colidem, né, no trânsito, muito mais, são muito mais multadas, enfim, tem uma série de... Faz sentido, porque você está mal, né? E aí, Você libera ali. E aí, o que acontece é o seguinte, quer dizer, a pessoa já está ali no limite, né? Porque está se separando, está devendo, está com um problema no trabalho, enfim, as dificuldades do dia a dia, né? E aí chega no trânsito, alguém dá uma fechada nele, ele... É ali que ele vai liberar. É. E eu li uma pesquisa que falava que um dos estímulos mais estressores no trânsito é alguém colado na sua traseira. E você está olhando do retrovisor e vendo aquela pessoa Dá colada. uma agonia, não dá? É terrível, porque você não sabe o que vai acontecer, né? A própria, mesmo sem carro, como você fala, o espaço público é uma área de conflito. Tem um filósofo romeno, Cioran, que diz que as pessoas na rua, ele não entende como é que elas não ficam brigando entre elas, porque é uma coisa de várias tensões, raivas, conflitos, má vontade, já elas. Agora, põe automóvel nisso, carro nessa, armas na mão das pessoas, que já é natural do ser humano. E há 500 anos a gente convivia, as pessoas da época conviviam com 200 pessoas, eram comunidades muito menores, todo mundo se conhecia, uma coisa mais ou menos, todo mundo sabia quem era quem. Hoje, qualquer cidade média no Brasil ou no mundo, você vive no anonimato e com pessoas estranhas e disputando mercado de trabalho, trânsito, espaço público, fila de banco. Quer dizer, então isso tudo, as pessoas muitas vezes levam isso para o trânsito, né? A gente não evoluiu para conviver com quem a gente não conhece, não confia. Porque E a gente está cada vez mais e o estressado estresse, ele também, faz né, você Bel? produzir substâncias que, na verdade, originalmente o estresse é saudável para você enfrentar estressores, perigos e obstáculos. Só que no mundo atual você não pode usar as estratégias dos homens das cavernas, que sairiam por aí atacando, né? Matando o tigre, o que seja. E as pessoas ainda reagem muito parecido, né? Assim, adaptando um pouco, né, ao que a gente vê, mas as pessoas estão ainda reagindo um pouco dessa forma. Mas não pode, né? Você não pode sair liberando essa adrenalina dessa forma, atacando no trânsito. Então você tem que ter estratégias para lidar com as possibilidades atuais. Quais são os estímulos atuais? Não são tigres e leões, né, para eu caçar ou matar. Eu vou ter que me adaptar a essa situação agora, esses estímulos novos. Então as estratégias são novas. Eu tenho que ter estratégias cognitivas e estratégias comportamentais para eu poder manejar esse estresse. Senão vai ter acidente. É preciso aprender urgente. Precisamos. Tem alguma dica assim para ensinar para Tem gente? 2 dicas importantes. Tá, então vou Quer pedir um dizer, intervalo, depois eu volto aí, tá bom? Vamos ao intervalo, voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Vivia muito perigoso, né? O Marins Rodas já alertava isso. E olha que, noutro clima e noutro contexto, né? Mas esse
esse enfrentamento diário, né, do motorista, do ciclista, do motociclista, como diz o Dr. Marcos Musafir, que eles não gostam mais de ser chamados de motoqueiros, é real também. Tudo bem, mas se um motociclista amenizasse um pouquinho, né, Ajudaria bastante. ajudaria também. Então, se todo mundo colaborasse, o motociclista, o dono da moto, o dono do carro, o pedestre, o ciclista, tudo ficaria melhor. Mas o estresse ainda agrava. Então, como dar uma segurada nesse estresse? Que estratégia é essa para a gente tirar da mochila aí que você está levando? Primeiro, é importante uma coisa mais ampla, no sentido de você ter um estilo de vida que já não seja estressante, que você consiga lidar, manejar o estresse. Então, isso aí seria o pano de fundo, né? No entanto, nós temos que olhar na situação específica, que é o que você está se referindo, né? Existe uma técnica que a gente chama de ação responsável. O nome já diz tudo, né? É na hora que você estiver naquela situação que você use essa técnica, que chama-se ação responsável, na qual você se faz algumas perguntas, como: o que eu vou ganhar com isso? Quais são as consequências disso? O que eu tenho a perder com isso? E uma pergunta super importante, que ajuda muito, é: que importância esse fato vai ter para mim daqui a um ano? Se nós pensarmos bem, talvez daqui a um mês já não tenha importância uma fechada que você levou. E se você, naquele momento, consegue ter uma estratégia dessa, que nós chamamos de estratégia cognitiva, já ajuda muito você a não reagir imediatamente. Porque você vai parar: peraí, o que eu vou perder com isso? O que eu vou ganhar com isso? O que eu tenho a perder? Peraí que eu estou anotando. O que eu vou perder? Já vai usar hoje quando voltar para casa, né? O que eu vou perder? O que eu vou ganhar? Que importância terá isto? Eu adorei essa. Daqui a um ano. Ou você pode até reduzir e colocar daqui a um mês. Mais um ano dá mais garantia, né? Aí, com essas perguntas, primeiro, você já deixou de reagir, porque você já está pensando e se fazendo essas perguntas. Você já não está indo Tirou partindo para a briga, exatamente. Né? E você tem que parar para pensar. Né? Exatamente. Você começou a refletir coisas óbvias. É claro que você vai ter um prejuízo, tudo indica que. E você precisa ter uma ação responsável na sua vida sobre os seus atos. Né? As suas ações precisam ter consequências, você precisa pensar nelas. Isso vai ajudar. E essa pergunta do daqui a um ano, ela é muito importante, porque na maioria das vezes, aquele fato que você não reagiu, quando você lembra, depois você até ri. Muitas vezes a gente acha engraçado uma fechada que levou, né? Vira às vezes uma piada. Mas se você reage, talvez vire uma tragédia. Né? Então, isso é uma ação, uma técnica. Outra técnica que a gente já diz que é mais comportamental, chama-se time out. Em inglês. No caso, significa um tempo fora. Sai de perto. Porque quando você sai de perto, você também se protege já da reação. Você precisa ter essas técnicas meio que condicionadas, como eu falei, leva na mochila, porque na hora você pega e você usa. Então, eu vou usar a ação responsável e vou usar o time out se acontecer alguma situação que me leve a querer ter uma reação desse tipo. Sei lá, alguém bateu no seu carro, você não sai do carro? Eu digo, se você levou uma fechada, no caso, você pode ir embora, deixa para lá. Se alguém atravessou, se alguém avançou um sinal... Já que você não atropelou aquela pessoa... claro, né? claro que temos que considerar, isso é importante. Não, claro, se você atropelou, tem uma vítima, não, se você não atropelou, usa o time se deu tudo certo, a pessoa passou na sua frente, você quase morreu de susto. Mas não atropelou, já é um alívio. Agora se aí você pode usar o time out. Claro que se atropelou tem que parar, isso é óbvio, é regra de agora, norma, mas aí você pode usar a ação responsável. Né? Nessa hora você usa a ação responsável. O que eu vou fazer aqui, como é que eu vou reagir, o que eu vou perder se eu for brigar com essa pessoa. É que vai deter a sua... A sua reação, a sua raiva, inclusive. E outra isso vale para a vida também, né? Para tudo, né? Numa e outra conversa, técnica. assim, nesse tempo de eleição, né? Parar para pensar no que está falando. Espera aí um instantinho. Deixa eu pensar na consequência, né? Fala sério. Né? Mas tem uma outra coisa. Já não se irrita, né? Outra coisa importantíssima, junto com as duas, é a respiração profunda. Fazer a respiração na hora. Você inspira pelo nariz, contando até 5, joga o ar no fundo dos pulmões e depois você expira pela boca, contando até 10. Você faz isso 7 vezes. Você já saiu daquele transe, né? Da reação, né?
E, ao mesmo tempo... Expira pela boca. Inspira pelo nariz. Você inspira pelo nariz contando até 5 e expira pela boca contando até 10. Sempre jogando o ar no fundo dos pulmões e inflando o abdômen, para que você faça uma respiração plena. Você faz isso 5, 7 vezes, isso já te traz um controle emocional. E aí é uma técnica, vocês vejam que tem uma técnica fisiológica, que é a respiração, uma técnica cognitiva, que são essas perguntas, e uma comportamental, quando possível, de sair do lugar. Isso para help, né? Naquela hora, estratégias interessantes, vão te ajudar. Isso eu já testei várias, todas elas. É aquela coisa que... E deram certo, ainda não bati ninguém. A coisa que se dizia antigamente, né? Conta até 10. Exatamente, né? O princípio é isso esse. aí, né? Só que mais elaborado, É. a partir de pesquisas, de estudos. Né? Conta até 10 antes de responder, não tem uma coisa assim? Tem, com certeza. Vai Valeu. ajudar. Será que vai... Volta aí, tá? Será que vale para parar de transpirar? Leda, eu estava vendo ela mencionar o problema do trânsito no Rio de Janeiro, como qualquer outra cidade, né? E vejam só, um portador de peridrose, ele tem que andar com uma toalhinha do lado e levar uma camisa reserva na direção do trabalho, porque certamente ele vai suar com todo o estresse embutido no caminhar do trânsito da casa para o trabalho, da casa para o lazer, né? É um problema sério que acomete quase 1% da população mundial, né? Caracterizado vai pela... Suar, vai suar, literalmente certamente. Ele vai molhar a roupa. Exatamente. Independente da temperatura ambiente. Independente lógico que se o carro não tiver ar-condicionado, pior ainda. esse fator piora. Ele vai ficar sem mais dúvida, estressado, mais inclusive. estressado ainda, no ciclo vicioso, né? E é um problema que acomete quase 1% da população mundial. Em alguns países essa incidência chega até 4%, como na China. Na literatura isso pode ser observado com clareza, né? Qual país que tem mais? China. Pô, Na literatura, gente. exatamente. Mas é o percentual de portadores, né? Uma desordem caracterizada pela produção excessiva de suor. Porque a gente não está falando de suar com calor, né? Não, a gente está falando de exatamente. suar Não- um suor impeditivo, né? Impeditivo, que Isso acarreta aqui. problemas na parte psicológica, afetiva, social e A laborativa. pessoa que não consegue assinar um documento porque Exatamente. molha o documento. Ou aprova. Ou... Exatamente. Isso tem idade? Profissionais. Começa na adolescência? Normalmente é infância e adolescência o início do E quadro. passa né? quando sai da adolescência. Alguns casos evoluem, outros permanecem e se exacerbam. Né? O fato é que a maioria desses portadores, desses pacientes, eles procuram auxílio médico no início da adolescência, quando começam a adquirir o trabalho, relações socioafetivas, né? Porque é muito incômodo para essas pessoas que têm uma certa dificuldade de apertar as mãos pela umidade que a sudorese profusa oferece, ou de estar em ambientes sociais com a camisa molhada. Né? Então, ou andar com sandália porque escorrega o pé, não é? Pelo excesso de produção de suor na planta dos pés também. Então, realmente é um problema sério e com a diminuição da invasividade na cirurgia de 15 anos para cá, com o advento da tecnologia, da infraestrutura tecnológica, com um arsenal de equipamento mais moderno, as cirurgias que há 20, 30 anos atrás tinham que ser feitas com grandes acessos, hoje com uma incisão de 2, 3 centímetros, dependendo da qualidade da ótica que você tem, você resolve o E problema. onde se faz essa cirurgia? Em que parte do corpo? Normalmente, para casos você pode ser acometido por hiperidrose, a principal localização é a palmo plantar. Mais de 50% dos portadores de hiperidrose têm hiperidrose palmo plantar, principalmente na palma da mão e planta dos pés. Cerca de 25% tem na palma da mão, planta dos pés e axila, juntos. Cerca de 15% tem só na axila. E alguns outros tem também a hiperidrose crâniofacial, que são alguns pacientes que soam na face e na cabeça em situações de estresse, não ligadas à presença exacerbada de glândulas sudoríparas, como na mão, na palma da mão e na planta dos pés. Eu perdi um dado, 50% na palma das mãos e dos pés. Exato, mais de 50%. Aí 15% só na axila, Só na mas tem o axila, dado... axila pura. Não, além do 50% de mãos e pés, qual é o dado seguinte? O portador de hiperidrose só crâniofacial.
que são aqueles que ficam com o rubor. Isso. Palmas e axila também. Pois é, porque tem uma porcentagem... Na realidade, a maioria tem palmo, plantar e axilar junto. Suando um pouco mais com predomínio nas mãos, às vezes nas axilas. E associado a esse problema tem aqueles pacientes que têm hiperidrose axilar e profusa e que essa hiperidrose vem acompanhada de odor desagradável, que no caso aí a gente caracteriza como bromidrose, que é causado pela umidade, descamação de células, presença de bactérias. São algumas pessoas também que têm aquele odor desagradável na sudorese axilar. Pior ainda. Para esses pacientes, eles têm ainda uma inibição social muito grande, né? Porque às vezes a terapêutica clínica com medicações antitranspirantes à base de sais de alumínio não resolvem definitivamente o problema, né? Mas como é que seria a cirurgia? Por exemplo, para quem tem nas palmas das mãos e na planta dos pés, é diferente de quem tem na palma da mão, nas plantas dos pés e nas axilas? Na realidade, a cirurgia ela visa interromper o estímulo cortical até as glândulas sudoríparas. Na realidade, você, através de um acesso intratorácico com uma ótica e um elemento em que você vai seccionar ou clipar a cadeia do sistema nervoso autônomo simpático, do sistema simpático. Mas sempre no tórax? No tórax, Para os casos de hiperidrose lombar, hoje em dia já se faz a simpatectomia, que é o nome da cirurgia lombar, pegando a cadeia simpática. Isso. Como é que chama mesmo? Simpatectomia é o nome da cirurgia. Né? Tomia na medicina é a secção, então é a secção do simpático. Então, caracteristicamente, o nome ficou... Onde fica o simpático? O sistema nervoso simpático ele fica localizado do lado da coluna vertebral, bilateralmente, composto por alguns gânglios que fazem as conexões do sistema nervoso central até os órgãos efetores. Mas se a pessoa tem esse suor assim de marcar, parece uma pizza assim, em volta embaixo do braço, que é isso que é hiperidrose? É hiperidrose, a produção ela excessiva tem que fazer de suor. os dois lados do Os tórax? dois lados, tem que ser bilateral, porque senão ela vai ficar suando só de um lado. E então da toxina botulínica? Também uma forma clínica de terapêutica, né? Você ajuda? Ajuda. As principais formas. Na realidade, onde a cirurgia. Coloca o botox? O botox você coloca próximo à região, no sentido de tentar bloquear o estímulo das glândulas sudoríparas. Paralisa, então, exato, se é na palma da mão, e se é na planta dos pés, se é no tornozelo. Exatamente, perfeito. E aí dura 6 meses, igual o botox para beleza? Exatamente, é tempo dependente, de 4 a 6 meses. Não é? Além do botox, tem ontoforese, tem o uso de sais de alumínio, que são a base desses desodorantes, né, que alguns mais sofisticados que os outros. O importante é o conceito. Desodorante que paralisa essa hiperidrose? Não, é o desodorante simples, substâncias antiperspirantes, né? E que tem o objetivo de diminuir a produção de suor. Né? Agora, o importante frisar é que a cirurgia é reservada realmente para os casos em que a sudorese realmente é profusa. São casos em que atrapalha a convivência da pessoa social e afetiva, né? E se a sudorese é só na cabeça, por exemplo? Exatamente. Também tem uma indicação precisa para esse caso. Isso vai depender muito do local, a secção do sistema nervoso simpático que você vai realizar. Nos casos em que você tem apenas sudorese crâniofacial, você faz a secção a nível do segundo gânglio simpático. Do segundo gânglio simpático, que está localizado um pouco mais superior ao lado da coluna vertebral dos dois lados. Nos casos de hiperidrose palmo plantar, esse nível é um pouco mais baixo, em torno do terceiro e do quarto gânglio simpático. E para a hiperidrose, conjuntamente com a hiperidrose plantar, você também acessa o quinto gânglio simpático. Quanto mais alto a secção, maior o problema do aparecimento da hiperidrose reflexa ou compensatória, que são aqueles pacientes em que ficam livres da sudorese no local em que os afligia, mas passam a suar um pouco mais em outros locais, como tronco, coxa, costas. Então a pessoa não fica livre, ela vai cortar lá o simpático, não vai adiantar nada? Não, adianta. Essa é uma pergunta. Nas axilas. Não, essa é uma pergunta. Você transfere.
uma cirurgia de transferência. Não é de transferência. Veja bem, você tem um percentual muito grande que o problema é eliminado. Mas até nos casos dos pacientes... Mas os mais resistentes... até nos casos dos pacientes que evoluem com a hiperidrose compensatória, o índice de satisfação ainda é muito grande. Porque para aquelas pessoas que suam na mão ou na axila, a problemática é muito maior para aquelas que vão suar em menor quantidade na coxa ou na barriga, que não atrapalham em si o seu dia a dia, né? Eu mesmo me fiz essa pergunta e fiz uma pesquisa dos primeiros 70 casos que eu fiz, comparando a insatisfação da hiperidrose pré-operatória com os possíveis casos de hiperidrose residual, que são aqueles que a cirurgia não acaba especificamente totalmente com a hiperidrose. Transfere parte. Né? Continua suando um pouco ainda, como se fosse uma pessoa, ou então os casos que evoluíram com a hiperidrose compensatória. E, na realidade, a hiperidrose compensatória ela pode chegar a atingir até 70% dos pacientes que foram submetidos à cirurgia. Mas o grau de satisfação chega a 99%, mesmo com aqueles que tiveram a hiperidrose compensatória após a cirurgia. Porque do ponto de vista social é melhor suar nas costas do que na mão, né? Na mão, exato, ou na axila, e na axila, que todo mundo vê, né? Ficar tem que usar só roupa preta, são as queixas comuns. E aqueles pacientes que chegam realmente na consulta e colocam a mão e fica uma poça de suor em cima da mesa. Realmente é uma situação bastante constrangedora e esses pacientes, eles chegam, principalmente adolescentes, querendo se ver livre dessa problemática. E a cirurgia dá essa Mas se chance. a pessoa fizer a cirurgia e parar de suar nas mãos e debaixo do braço, tá? Aí vai ficar sobrando nas costas. Não tem um jeito de colocar um botox assim nas costas? Não tenho. Não só botox, não. Normalmente a hiperidrose compensatória, a terapêutica é mais à base de drogas anticolinérgicas que diminuem a secreção, a sudorese, assim como diminui um pouquinho a saliva, entendeu? Diminuem a sudorese pela ação medicamentosa. Tem contraindicação porque diminui a Não, saliva? não. Uma contraindicação para a cirurgia é o paciente que está acima do peso, né? 15% acima do peso, ou então quem realmente está obeso, a gente não opera porque... primeiro porque pela dificuldade. Exatamente. Um problema é esse, você identificar. O simpático que está ali no meio da gordura pode ter uma certa dificuldade em você. Assim como alguns pacientes tiveram problemas na pleura e no pulmão, onde o espaço pleural, que é um espaço virtual, né, é uma cirurgia com anestesia geral, em que você usa um tubo especial para excluir um pulmão, ou seja, você ventila só exclui um pulmão, você pode trabalhar. Mas imagina, se o pulmão tiver aderências para alguma patologia prévia, você vai ter uma dificuldade, né? Normalmente uma cirurgia rápida Mas isso é uma exceção. 20 a 40, é exceção de 20 a 40 minutos, né, em que você dá alta no dia seguinte, ou dependendo até no mesmo dia. Ah, é? É, uma cirurgia E a pessoa rápida. vai para a vida real assim, tranquila? Vai. Que já não transpira naquele dia mesmo? Você seccionou... Instantâneo, assim. Você seccionou imediatamente, se você estiver mensurando a temperatura ela sobe 1 grau, porque há uma vasodilatação nesse momento. A temperatura sobe 1 grau. Inclusive, é uma cirurgia também que foi realizada durante muitos anos e é realizada para problemas isquêmicos vasculares. Tá? Quem tem problema isquêmico vascular de membros inferiores, a simpatectomia lombar é uma das opções terapêuticas, tentando promover uma vasodilatação dos membros inferiores. O que é uma isquemia de membro Isquemia de membro inferior é uma deficiência da circulação sanguínea, né? Ou seja, o doente tem uma isquemia coronariana, né? É uma deficiência de sangue coronariano para o coração. Para os membros inferiores também, o diabético, o paciente com aterosclerose, eles podem cursar com problemas isquêmicos, né? Em que um dos tratamentos que pode ser realizado é esse. Lógico que não é a primeira opção, mas é uma opção que pode ser realizada. Ok. Olha, eu vou para o intervalo com todos esses conselhos e vou voltar só falando de arte. Tá bom? Está na hora do recreio também, não está não, Adebão? Já aprendeu a beça aqui hoje sobre doença, estresse. Não, Guto? Sobre trânsito. Trânsito. Então, na volta, a gente vai falar de música e de arte.
Vale a pena conferir. Sem Censura, no programa da TV Brasil. Aderbal, quem diria estar na TV? É ou não é? Nem Quem você diria isso, né? Eu é que não diria mesmo. Não diria mesmo, né? Mas olha, é viciante. Brincar comigo que você vai gostar, hein? Eu já estou gostando. Não achei. Eu na TV era aqui com você, tendo o prazer de vir aqui teu programa algumas vezes. Mas até entrevista é pior que fazer entrevista. Mas fiquei aqui te olhando, te ouvindo, tenho que aprender, né? Para com isso, aprender o quê? Hoje foi um bom dia, uma aula aqui, fiquei te vendo. Você sabe tudo, vai falar de um assunto que você domina, né? Pelo menos o você assunto tem em que eu... curiosidades Exatamente, que eu sou curioso, né? vivo em torno disso. Uma das artes, especialmente o teatro, é meu campo, meu território, né? Aí eu gastei minha vida. E as outras me interessam. Te interessam. E você está gostando da experiência? Você vai falar de todas as artes. De todas as artes. Da arquitetura ao teatro, passando pelo dança, cinema, pela música. Cinema, música, artes plásticas, tudo. Tudo. Eu já estou gravando há 2 meses. E estou adorando. A experiência de fazer um programa que não vai ao ar é ótima. Não sei como vai ser a partir de hoje, quando ele estreia. Hoje é o primeiro dia. Vai ser melhor ainda. É? Porque quando a gente faz e vai pro ar, aí é o grande barato. É como o teatro, você ensaiar deve ser bom. Mas estrear também deve ter seu charme. Claro. É ótimo ensaiar, você, enfim, se diverte, aprende, cria, né, todo esse processo, mas estrear é fundamental. E você está participando de todo o processo, está escrevendo, está olhando imagens, porque a imagem em movimento também vai te pegar, né? Não, isso é incrível, porque eu como nunca tinha feito e como achava que nunca faria... Mas você resistia? Você tinha antipatia? Assim, de não é que eu tinha antipatia, eu sou de uma geração, inclusive, que coincide com a história da televisão. E aí tem os que foram para a televisão e os que não foram. Eu sou dos que não foram. Aí os que não foram criaram os organismos de defesa, não é? Não gosto, isso, aquilo. E eu, particularmente, que convivi com muita gente de televisão, porque eu trabalho com atores e talvez a maioria seja de gente de televisão. Tive muito perto, indiretamente, da televisão assim, mas eu, propriamente, nunca tinha feito. E tive, digamos, essa reação. Depois, como eu ensaio de noite, vejo pouca televisão. Depois, como eu perdi muita coisa, aí realmente não quis mais ver. Aí, durante um bom tempo, não tive televisão. Depois voltei a ter. Agora não tenho de novo. Não tenho televisão. Compre imediatamente. Será? É claro. Estou pensando. Vou um analista para saber se posso. Faz parte do nosso show. Não, mas claro, faz parte da vida, né? Claro, é como a moto. Claro. Não tem não mais tem volta, saída, cara, não tem volta. Eu vejo futebol pela internet, vejo umas coisas assim. E vejo na casa de amigos. Também você pode ver televisão pela internet. Pela internet, exatamente. Mas, você enfim, pode ver pelo telefone. Também, né? É pirante, né? Se a gente pensar em tudo que pode, né? É uma loucura, é outro mundo. Mas, enfim, e aí, pois nessa era desse outro mundo, eu chego e me surpreendo que eu tenha vindo para cá, mas estou gostando e, enfim... aprendendo. E como você diz, a coisa da imagem é fascinante. E você me perguntou se eu faço todas as áreas. Você faz várias escrever. etapas, né? Eu escrevo, eu tenho minhas peças que montei, enfim, gosto de escrever. É uma coisa que gosto, se vez por outra eu escrevo um artigo para um jornal, uma coisa, uma outra, enfim, para um catálogo e tal. Eu gosto muito de escrever. Uma época escrevi tanto orelha para livro, tanto prefácio, pós-fácil, apresentação, que disse: eu sou o maior escritor menor de Ipanema. Escrevi tantos textos. Então, escrever me fascina. Então, eu disse: é uma oportunidade de escrever. Eu escrevo o texto do programa todo, depois, enfim, apresento, Você apresenta de uma banheira, hein? Me conta essa história. Também de uma banheira. Porque para me sentir, por exemplo, para diminuir esse estresse
de chegar num lugar que eu não conhecia, eu levei, digamos, os móveis da minha casa antiga, ou da minha casa habitual, que é o teatro. Levei pedaços de cenários de peças minhas. Então tem um pedaço de um cenário que é do Moby Dick, que é uma parte do navio Pequod do Moby Dick. Tem o fundo do cenário, que é uma parte do Hamlet, que eu dirigi com o Wagner Moura. Tem outra parte que é de O que diz Molero, que é uns armários que eu fiz. E tem uma banheira que foi estrela de duas peças minhas, de Dilúvio em Tempo de Seca, que foi uma peça com a Júlia Ganha e o Wagner, e depois do Púcaro Búlgaro, que foi uma peça que fez Monteiro no Poeira, que foi um sucesso grande. Então essa banheira é o centro ali do cenário, umas cadeiras, enfim, o chão das centenárias. Eu tô... Você está num ambiente, está pisando onde você conhece. Onde eu conheço. Você se cercou, Me cerquei para ficar protegido. É, né? claro. Mas aí você também pode se entregar mais, porque você está no seu ambiente. Exatamente, exatamente. Aí eu pode posso se jogar. Me jogo mais na banheira também. Na banheira, até na banheira. Até na banheira. Até na banheira. Já fiz entrevistas dentro da banheira. E aí você estreia hoje. Os episódios são sempre às terças. Às terças-feiras, às 23 horas, exatamente. Toda terça. Já fiz alguns, assim, como disse, de gente de todas as artes. Tem um depois com o Wagner, que é o segundo. E na estreia, hoje? Oliveira. Hoje, hoje, na verdade, é um programa em que eu falo disso, da minha chegada. Eu me jogo, eu sou jogado por uma dessas esculturas do Gormley, que estão na cidade, nessa exposição que está aí do alto de um prédio, caio aqui. Hoje eu falo em você, porque eu fico num mapa procurando a saída. Eu me caí aqui, como é a saída? Aí eu vou ali, sem censura, Leda Nagel, Lapa. Muito bom. Fico procurando uma saída, hoje é isso. E tem duas presenças. Eu digo assim, eu reconheço o cenário e digo, vou procurar ajuda em algum amigo que nunca tenha feito televisão. E pelo Skype eu localizo, no sul da Itália, o diretor Eugênio Barba, um diretor italiano que trabalha na Dinamarca, e estava na Itália nesse dia, e digo a ele, o que é que eu faço, Eugênio, que estou aqui? E aí, esse é o primeiro programa, assim, tem outras coisas. Claro, a sua chegada. Exatamente. A chegada Wagner, à arte do artista. Exatamente. Que acontece hoje. A gente tem umas imagens do programa, vamos conferir, uma chamadinha. A nossa arte se dá no nosso corpo. Era impossível você pedir a um verdadeiro artista que se afastasse da sua arte durante muito tempo. Esse impulso artístico, a doação artística, é a generosidade básica do ser humano. A liberdade de estar constantemente criando em cima daquilo que eu acho que possa ser a atuação. Eu gosto de exaurir a imagem. Eu acho o close uma coisa maravilhosa. Eu passei aí à praia, pegar areia de praia, né, misturar na tinta para dar textura. A arte do artista quer mostrar o que é a arte, mas não que o programa tente definir toda a arte do artista. Bom, é um programa de arte. A arte, não é? Procura entender por onde anda a arte. Adeval, muita boa sorte. De onde você é? Eu sou de Fortaleza, no Ceará. Eu moro no Rio desde 70, portanto há 42 anos, mas nasci em Fortaleza, maior carinho pela cidade. Enfim, mas E está estreando minha identidade é do Rio Grande do Sul. Estrear, não é? E você faz duas estreias na televisão. Você teve a primeira estreia no dia que eu gravei o primeiro programa, era uma só estreia. Eu ali, tal, aqui com o Sérgio, o Ricardo, de câmera, com as pessoas estreando para essa equipe. E depois hoje que estreia pro povo lá de fora. Povo lá de fora. Mas você viu que estou bem cercado. Domingos, meu querido Domingos Oliveira, Rui Guerra, Antônio Cícero, Wagner, Júlia Ganha, Amir. Muito bom, muito bom. Muito bom. Volta aí, a gente reforça de horário, ok?
Guto Gorf. Está estreando também. Porque está estreando sozinho. Sozinho, primeiro CD. É o primeiro mesmo que você faz sozinho? E aí é uma estreia também? Pô, uma estreia total, porque eu venho do Barão Vermelho, né? E com um grupo desde o início da formação original. E a gente, gravamos 17 CDs, contando com CDs e DVDs. Uma obra bem grande, né? Nesses 30 anos. E o Barão, de uns tempos para cá, vem dando uma parada, assim. A gente faz uma turnê, para um tempo para cada um fazer projetos individuais, né? E eu estou gravando esse disco, acho que há uns 6 anos, ou 7 talvez. Foi um período gestacional, assim, bem longo. E uma coisa legal, não foi proposital isso, mas aquela coisa da vida, assim, vou entrando outros trabalhos no meio, parava, e agora consegui finalizá-lo e botar para fora, né? Esse disco Alimentar, primeiro CD solo, no CD são 10 músicas, que eu sou coautor das 10, mas no meu site tem outras 12, assim, eu gravei um CD duplo, na verdade, por isso também esse tempo longo, mas não quis fazer um CD chato, porque hoje em dia ninguém tem tempo para ouvir nada, né? Então esse aí eu consegui condensar em 36 minutos. Eu falei, pô, o cara que tem que a barra, por exemplo, ele tem tempo de ouvir meu disco, pegar engarrafamento. Ele vai ouvir 2 vezes, ele ouve a primeira e ouve a segunda para checar. Mas o bacana, para parar na música desafio, que ele gostou mais, muito bom. Desafio, né? Porque eu nunca tinha feito um disco só com músicas minhas, né? E sempre a coisa de ser um músico, baterista, acompanhante, né? O garçom da festa que eu faço, muito feliz, assim, do instrumento que eu toco, mas nunca tinha assumido a responsabilidade de pensar em tudo, nos arranjos, no formato, né? No próprio título e capa do CD, assim. Tem esse ovo frito aí maravilhoso que... tem uma razão o ovo, para mim, tem uma coisa de vida, né? De proteína, é uma célula gigante, a forma circular também me interessa. E foi feito na minha casa, assim, eu fiz com manteiga, com óleo, com azeite, até conseguir descolar isso aí. Até conseguir chegar nesse, que é o ovo ideal, assim. É o melhor ovo do mundo, né? Melhor ovo do mundo. E o ovo tá na moda, coitado. Às vezes ele apanha, né? Não, o ovo. Os médicos falam mal do ovo pra caramba, depois ainda tá essa onda rolando. Eu achei que tinha caído, mas agora não, agora tá em altíssima. É a célula da vida, tá na linha que você tá falando. Tá em alta? Tá em alta. Tá em alta. A moçada come muito ovo, né? Não, é um alimento forte, jovem, eu gosto pra caramba. Quem é vegano não curte, né? A alimentação vegana. Você é vegano? Não sou não. Mas eu como comida natural, mas eu curto ovo, assim. E eu acho que tem uma simbologia para o brasileiro muito forte, né? A coisa da marmita do trabalhar. De repente tem um ovo, é um plus ali, né? Tem um ovo aqui que destaque. Minha mulher me ama, né? Botou um ovo aqui hoje. É interessante isso, né? Você falou muito bem, é verdade. Tem a marmita do trabalhador. O trabalhador já sabia, né? Que o ovo era bom, né? Agora que a moçada malhadora descobriu. Muito legal. E ele quebra um galho também, né, o ovo, porque ele é democrático, né? Ele perpassa várias classes sociais, né? Será que ele perpassa vários estilos? É uma delícia, né? Eu queria isso, um disco. Como é o seu disco? Delicioso. Pão com ovo frito, que é uma delícia. E bem simples também, né? Porque a minha linguagem mesmo da música e nas letras são bem diretas e simples, assim, então... E quando você compõe com o Frejá, com os meninos também? Eu tenho vários parceiros nessas 22 músicas, né? Tem João Jaquino, é o João Jaquino? João Jaquino, um grande parceirão, eu adoro ele. Somos muito amigos e, inclusive, agendei uma data para lançar o disco em novembro e liguei para ele ontem convidando para tocar violão e acordeão também, que tem pessoas que não sabem que ele toca acordeão. Eu não sabia. E percussão, né? Eu falei, você é o meu coringa, João, preciso de você lá para... Ele vai? Vai, ele falou comigo, ele vai até pro inferno. Eu falei, então vamos nessa, que é bom a beça. É grande amigo mesmo, a gente tem 2 parcerias no disco, né? As 2 que abrem o CD. E tem uma na internet, que é uma música instrumental que eu fiz dedicada a ele, chama Pra João. É um tema que eu fiz quando ele fez 60 anos, eu dei de presente para ele essa música e tal. A gente tem uma amizade bem gostosa, assim, legal. Muito bom. Tem uma dedicada ao Zeca, Ezequiel. O Ezequiel. Ezequiel também é autor desse livro do Barão, né? Que não é um lançamento agora, mas eu quis trazer para você. Foi a primeira vez que eu publiquei alguma coisa assim
de livro e a gente foi escrito a 6 mãos, né? Eu, Ezequiel Neves e o Rodrigo Pinto, que está em Londres agora, que é um fãzão do Barão, jornalista, e a gente fez juntos antes do Ezequiel morrer, né? Quando ele estava já meio doente, eu falei, pô, vamos fazer juntos, Zeca, tal. E conta a trajetória, assim, de 30 anos do Barão, desde o início. E tem um CD. Tem um CD de ensaio nosso, que foi a nossa demo, que foi parar numa gravadora e a gente foi contratado por causa desse CD. Então, é um livro bem interessante também. É o CD que deu... E aquele que o Ezequiel roubou da casa do Leonardo Neto, que eu vi, ele levou são essas músicas. Que barato. Não barato, o livro. É uma preciosidade, né? A gente ouve tanto falar nisso, nessa história. Barato. Tem fotos, né? Tem muitos... eu gosto bastante do livro, muito, né? Bem documentado. É a nossa história até 2007, né? Mas o livro ficou bem diagramado e ele também tem mudança da fonte, então é um livro fácil de você ler, digerir, não passa rápido assim, então, e tem as informações todas, né, contando a história do Barão. Muito bom. Muito bom, Guto. Barão Vermelho, porque a gente é assim, você vai lançar o disco que dia mesmo? Vou lançar em novembro, dia 26, no Casarão Ameno Rezedá, e vai ser um showzinho único só, porque eu vou estar em turnê com o Barão. Eu fui lá ontem pela primeira vez, nesse casarão, achei mó barato. Lindo lá, né? Muito bonito. Do Carlos Lessa. Cuidado, bem cuidado. É uma casa simpaticíssima, pequena muito também. Simpático, pequeno, mas maneiro, né? Agradabilíssimo, muito legal. Muito cuidado. É bom ver uma casa assim, o Rio tem poucas, né, possibilidades. E no Catete também, que é um bairro que acho que tem tudo para explodir nos próximos anos. Né? Achei mesmo. Bom, vou pro intervalo de novo, que é o último intervalo, e aí você vai cantar pra gente, né? Pô, legal. Então, estamos combinados assim, Sem Censura, um programa da TV Brasil. Vou prometer várias coisas. Primeiro, vou entregar para o Dr. Rossano os e-mails dos que sofrem com as questões do suor e tal, ok? Tá bom? Tá bom. Aí você vê como responde. Tem um e-mail que eu não posso deixar de ler, que é uma pergunta bem engraçada do Felipe Lima, que mandou para o Aderbal, que é assim: tem uma curiosidade, tô doido para ver seu programa e tal. Ele está encantado, mas ele quer saber onde é que você vai assistir a estreia hoje, já que ele leu numa entrevista que você não tem televisão. Você sabe que eu vou estar ensaiando. Casa de Amigos? Não vai assistir? Não, eu já assisti o programa. Ele já assistiu? Na Ilha de Edição, depois de todo finalizado. E vou estar ensaiando. Quem sabe eu paro o ensaio. Eu vou estar ensaiando uma peça chamada Jacinta, que vai estrear em novembro no Teatro Poeira, com André Beltrão. E paro o ensaio. E lá tem uma televisão. Tem uma televisão. Vou... É por isso que ele não tem televisão. Onde ele vai, tem uma. Né? E a gente falou do sotaque dele, que parece sotaque de português, né? E ele é do Ceará. Tem colegas seus aqui do Ceará também ficando bem feliz. Vou entregar os outros bilhetes depois, ok? Espero que a gente um dia consiga resolver essas pendências do trânsito, né? Tem sempre umas coisas divertidas, assim, alguém obrigando as pessoas a fabricarem carro que ande a 50 km por hora, coisas que não são viáveis mais. Também já foram, não dá mais, né? O problema não são os cavalos do motor, né? Se tiver um burro ao volante, estraga tudo. Eu, quando falo mal de televisão, costumo falar a frase do Borjalo: não adianta culpar a janela pela paisagem, né? Tem que fazer a janela ficar melhor, né? E a paisagem também. Tomara que tenhamos menos acidentes e nos desestressemos, né? Vamos acreditar. Eu vou agradecer a vocês por terem vindo, super obrigada. Lembrar que o show do Guto é dia 26 de novembro, com o João Jaquino, olha que barato, presente, que tem o livro Barão Vermelho, porque a gente é assim, Ezequiel Neves, Guto Goff e Rodrigo Pinto, com direito ao CD, que gerou o Barão, né? E o disco do Guto, você vai achar fácil com esse ovo lindo na capa aí, chama Alimentar. Eu vou agradecer a vocês por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. Vou entregar o Guto, que está acompanhado aqui, auxílio luxuoso de Mimi Lessa e Cláudio Gurgel. Valeu? Então, boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Guto Goff.
Um dia a esperança acaba e você se acalma de tanto chorar. O sonho não resiste ao tempo e se perde num vento que não vai soprar. Na estrada não há companhia, é somente a vida vestida de dor. E agora fujo pro silêncio e mastigo o desejo que você guardou. Estrague o último beijo, eu estarei refeito e esqueça que me amou. Na estrada não há companhia,